Voltamos, pessoal. Vamos tentar mais uma vez a conexão com o professor Vitor, tá? A gente tentou, não deu certo. Vamos aguardar um pouquinho o pessoal entrar de novo. Só aguardar o pessoal entrando. O Vitor vai entrar também para a gente poder tentar essa conexão mais uma vez. Como eu estava dizendo, hoje a gente vai tentar extrair bastante as especificidades do CESP, tendo em vista a experiência do nosso convidado, o professor Vitor Hugo, que trabalhou como examinador de provas orais do CESP anteriores. Mas, claro que toda essa live aqui também vai estar fazendo outras provas orais, tá bom? Então, fiquem atentos aí, mandem suas dúvidas, suas perguntas, para que a gente torne a live ainda mais produtiva, tá bom? Aí, agora deu certo. Seja bem-vindo, caro Vitor. Boa noite, Daniel. Tá me ouvindo bem? Boa noite. Estou ouvindo sim, estou ouvindo muito bem. Eu acho que esse pessoal também que não estiver escutando, vai falando aí com a gente, que a gente vai fazendo as devidas adaptações, ajustes aqui, para ficar bem produtiva a nossa live. Então, Vitor, seja muito bem-vindo, é um prazer ter você aqui na nossa live na EJU. Professor Vitor, que ingressou nos quadros da EJUR aí no ano passado, tem qualificado bastante o nosso trabalho. Meu amigo pessoal, tive a oportunidade de trabalhar ali na sala ao lado, aprendendo muito com ele quando estive no núcleo de Brasília, aí, desenvolvendo as atividades cíveis da Defensoria. Hoje estou fazendo 2 anos de Defensoria, inclusive, Vitor. Estou comemorando aqui com você. Obrigado. E vou aprender bastante aqui com você, junto com nossos seguidores também. Queria que você se apresentasse, falasse um pouco aí da sua experiência nas provas orais, para que a gente pudesse entrar na conversa aí de preparação para a prova oral, o que é importante, o que você, como ex-examinador do CESP, tem para destacar. E aí eu dei especial ênfase na nossa live, claro que vai servir para muita gente que está em prova oral, mas dei uma ênfase para o pessoal que está na prova oral da Magistratura da Bahia, que é a próxima prova oral que tem aí do CESP em vistas. Tá certo? Tá certo, Daniel. Muito obrigado aí pelas palavras. Eu que aprendi, no caso, muito com você. E vamos lá. Eu já tenho um histórico, já dou aula há muitos anos, né? Um histórico de oratória já desde os tempos de faculdade, que eu dava aula de história, depois passei a dar aula de direito. Tenho o grau de mestre, fiz a minha dissertação em italiano, sustentei essa dissertação lá na Itália. No nosso concurso foi aprovado com grau 10, né, na prova oral, que foi uma prova oral aplicada pelo SESP, é importante dizer. E, Vitor, no geral... Vitor, abaixa só um pouquinho o volume do seu celular, que ele está dando uma certa interferência aqui. Acho que se eu conseguir abaixar um pouquinho vai ficar melhor. Melhor? Melhor, pode continuar. Obrigado. Para falar sobre a prova do SESP requer um pouquinho de tempo. Há muitas particularidades para a gente tratar sobre a prova do SESP. Uma prova muito particular, uma prova que se difere muito das provas tradicionais, das provas orais tradicionais de concurso. Né? Uma prova que tem como característica um espelho que o examinador, em regra, né? Alguns examinadores, de acordo com a experiência, com o tempo de casa, já com a sensibilidade na prova oral, tem uma certa liberdade para poder fazer, elaborar repergunta, aproveitar melhor a resposta do candidato. Mas o candidato tem o espelho para seguir. Costumo dizer o seguinte, o espelho de prova é uma segurança do candidato, a prova do SESP é muito segura, no sentido de que o candidato ele pode ir tranquilo, ele pode ir de uma maneira confortável para a prova, sabendo que o examinador vai ter que seguir uma linha condutora. Ele não vai perguntar aquilo que dá na telha dele, ou ele não vai perguntar ou apenas considerar como correta uma corrente que ele seja alinhado, ou que a instituição dele seja alinhada. Por outro lado, o espelho também é um inimigo do candidato, porque ele tem que seguir aquele espelho, ele deve responder de acordo com aquele espelho. Ele não pode fugir muito daquilo que está ali. E o examinador também não pode considerar qualquer coisa relacionada ou reflexa àquela matéria. Ele obrigatoriamente deve considerar se o candidato falou ou não falou, tocou no ponto, seguiu aquilo que está descrito no espelho. Então, ao mesmo tempo que é um aliado, também é um inimigo, um adversário. Mas há muitas particularidades sobre a prova. A questão que é muito importante se dizer sobre a prova oral do SESP é a questão do tempo. O tempo, ele define como o candidato deve se comportar. Isso que é importante a gente tratar, sempre a gente trata disso nos nossos treinamentos.
teve a oportunidade de fazer alguns treinamentos com os candidatos da Prova Oral da Bahia, né, do concurso do Tribunal de Justiça, e a gente sempre menciona isso. Quer dizer, nas provas outras, provas orais mais que não seguem a linha de conduta do SESP, os candidatos normalmente são orientados a gastar o tempo, a começar de maneira mais genérica e partir para o específico, mostrar conhecimento, para queimar o tempo e tirar do examinador a possibilidade de fazer mais perguntas ou de mudar um tema que seja confortável ao candidato. Na prova do SESP, não. Na prova do SESP, banca, a qual compus aí durante 5 anos e participei de diversas, mais de uma dezena de bancas de prova oral, o candidato ele deve ir direto ao ponto se ele souber. Se ele souber a resposta, se ele tiver realmente a resposta, vamos dizer, suponhamos, é muito comum cair em prova do SESP a um entendimento jurisprudencial do STJ, do STF. Se o candidato souber, é importante que ele vá direto ao ponto. Ou seja, ele mata aquela resposta e administra o tempo a seu favor. Porque se o candidato começa de uma maneira genérica, tratar de princípios, de conceitos, o tempo passa a ser um inimigo dele, candidato. Porque pode ser que ele não tenha tempo de ingressar naquilo que interessa, que é o âmago da questão, aquilo que está no espelho, aquilo que o examinador deve considerar para contabilizar a sua nota. Isso que é importante dizer aos candidatos. Souberem a resposta, vão direto ao ponto e depois demonstrem conhecimento. Partam ao contrário, do específico para o genérico. Certo? Uhum. Isso é um ponto, Vitor, que a gente sempre martelou aqui na EJU, nesses mais de 6 anos de existência, porque eu acho que isso vem um vício até da nossa própria formação acadêmica, né? Geralmente a gente termina nossa graduação fazendo lá uma monografia, um trabalho de conclusão de curso, aí começa aquela introdução, vai lá em Grécia, Roma, aí depois desenvolve os institutos, e a conclusão chega só lá no final que você vai dizer alguma coisa que realmente é o que era o que você queria resolver, era o problema que você tinha proposto. E aí o pessoal leva muito isso para a prova oral. E a prova oral do SESP tem se tornado cada vez mais objetiva, né? Com esse aspecto do espelho que você falou, como um aspecto positivo e um aspecto negativo, né? Pelo que eu tenho acompanhado, as respostas realmente não ficam na mão do examinador, né? Que pode realmente querer, às vezes não vai com a sua cara e aí leva a prova para um lado subjetivo, mas também é aquela coisa, você vai realmente precisar ter um bom conhecimento a respeito daquele tema, porque o examinador, por outro lado, também não vai poder te ajudar tanto a ponto de mudar o assunto para um que você tenha mais afinidade. E o tempo, essa prova da Bahia, a expectativa é que a prova dure o quê? 15 minutos. Uma prova de magistratura, de um altíssimo nível, e que você vai ter que mostrar ali realmente as suas habilidades em 15 minutos, que foi a forma que foi adotada no TJ Ceará, a prova mais recente que temos de magistratura do SESP, e que adotou essa sistemática. O sorteio de disciplinas, com os 15 minutos, 5 minutos mais ou menos para cada disciplina, e você realmente não pode perder tempo com essas introduções aí, que eu acho que, na minha visão, acabam até, às vezes, irritando o examinador, né? Que você fica falando uma coisa que não é o importante. O examinador também tem a preocupação de extrair do candidato aquilo que está no espelho. Ele quer ouvir aquilo. Então, quando o candidato, repito, no estilo de prova do SESP, que a gente está tratando aqui, começa com aquela introdução genérica, trata da origem do instituto, isso acaba, de fato, irritando o examinador, que muitas vezes corta o candidato porque ele quer, também, o examinador, administrar o tempo. Ele quer que o candidato chegue ao final da sua prova. Sim. Então, às vezes, há o corte realmente ao candidato para que ele responda. Eu mesmo, como examinador, várias vezes, candidato, o senhor sabe ou não sabe a resposta? O senhor sabe ou não sabe o entendimento? Né? Então, isso é uma coisa que incomoda um pouco. Na minha área, especificamente, eu costumo examinar processo civil e civil. Por exemplo, processo, muito comum, entendimento do STJ. Responda o entendimento da Corte Superior. Responda, diga se há um entendimento dominante, se atualmente já tem alguma nova discussão, houve uma mudança de entendimento, cite isso diretamente. Se for uma questão, por exemplo, um caso concreto, também é comum, e for perguntado qual o tipo de ação, responda o tipo de ação.
Não dê respostas genéricas, como a princípio, ou respostas que não deem ao examinador a segurança que você tem na resposta. Né? A princípio, faria ação tal. Não. Eu quero saber qual ação você faria ao final, não a princípio. Né? O entendimento, a resposta, qual o instituto jurídico, vai direto ao ponto. Se sobrar tempo, e aí você terá as plaquinhas com aviso de quanto tempo ainda tem, você demonstra o seu conhecimento. Isso vai te agregar tanto no conhecimento jurídico como na capacidade de argumentação, na articulação do raciocínio. Legal, legal. Bom você ter falado desses argumentos agora que você mencionou, desses pontos de conhecimento jurídico, capacidade de argumentação, articulação do raciocínio. Normalmente a prova de CESP traz esses elementos de avaliação, né? O conteúdo, a articulação do raciocínio, capacidade de argumentação, adequação da linguagem e uso correto do vernáculo. Via de regra são esses. Algumas vezes eles tiram ali a adequação da linguagem, que aparentemente retirado de avaliação, mas é obviamente avaliado também, distribuído nos outros pontos. Como que você vê que o candidato efetivamente preenche tudo isso? Mesmo que ele acerte a questão ou que ele erre a questão, ele vai poder ser prejudicado ou beneficiado nesses outros elementos de avaliação? Olha, Daniel, isso aí é muito casuístico, né? Quer dizer, varia muito de caso a caso. Porque é muito comum eu ouvir a seguinte pergunta: mas mesmo sem conhecimento jurídico nós podemos ter aprovação? Ou seja, muitas vezes o conhecimento jurídico ele tem um peso na prova inferior aos demais itens. Ou seja, se você somar a nota máxima dos demais itens, articulação do raciocínio, uso correto do vernáculo, capacidade de argumentação, vai dar mais do que você precisa para passar. Então é muito comum ouvir essa pergunta: mesmo sem o conhecimento jurídico, consigo ser aprovado? Não, sem o conhecimento jurídico, efetivamente, nenhuma prova você será aprovado, nem da do CESP. Então, a capacidade de argumentação e a articulação do raciocínio estão diretamente relacionadas à sua resposta correta, ou muito próximo do correto. Argumentar corretamente, a capacidade de argumentação está diretamente relacionada à sua resposta. Quer dizer, se você sabe a resposta, responde corretamente, depois você vai passar a argumentar sobre aquela resposta. Articular o raciocínio significa falar com clareza, com tranquilidade, respirando corretamente, concatenando o seu raciocínio. Isso tudo é que vai compondo a sua nota. É claro que se você der uma resposta não tão correta, argumentar bem, vai angariar pontos. Né? Isso que eu costumo dizer na prova do CESP, você tem que ir coletando pontos. Né? Então, responda diretamente e passe a sua argumentação, para que você possa ir coletando pontos também nos demais itens. Mas se você responder errado, se você não souber a resposta, não adianta você comentar sobre um outro ponto. Efetivamente, você vai perder bastante ponto também naqueles itens. Né? Então, são itens que estão diretamente correlacionados. Uma resposta correta, agora, por outro lado, apenas a resposta correta não te garante os outros pontos. Não te garante a capacidade de argumentação, a articulação do raciocínio. Para isso, você deve ter fluidez na sua fala, tranquilidade para poder articular bem o raciocínio. Por isso que o controle emocional, nesse tipo de prova, com pouco tempo, é fundamental. Né? Porque com o seu controle emocional, você mantém a sua pressão arterial, consequentemente, a sua frequência cardíaca e a respiração correta, para fazer as pausas corretas, para falar corretamente, para dar fluidez à sua fala. Isso é muito importante para você poder articular bem seu raciocínio. Capacidade de argumentação, embora sejam conceitos próximos, está mais relacionado à argumentação jurídica, né? Acerca daquela resposta, como nós falamos há pouco tempo atrás, a sua resposta direta. Após essa resposta direta, você passa a articular, passa a argumentar juridicamente acerca daquele ponto. Perfeito. A gente costuma brincar aqui que, claro que o conhecimento jurídico é fundamental para a prova, que você precisa ter foco nos outros elementos, não esquecer desses outros, mas não vai chegar lá falar uma receita de bolo muito bem dita que você vai passar, né? E também eu menciono, é uma preocupação que eu tenho muito com os candidatos que fazem prova do CESP. Há uma espécie de mantra que é repetido por esse candidato de que o CESP é jurisprudência. Então,
de fato, na prova oral do CESP, cai mais jurisprudência, assim como se verifica nas demais fases também. Mas não se pode negligenciar os outros elementos. E não se pode ser os outros elementos, por exemplo, como conceitos, como classificações doutrinárias, que se você pega as últimas provas do CESP, tem até crescido isso. Eu costumo até dar como exemplo a minha própria prova do CESP. Para o cargo de defensor público do Distrito Federal, me pergunta na prova de constitucional, discorra sobre o processo legislativo. Essa foi a minha pergunta de constitucional na minha prova oral. Nada com jurisprudência, nada a ver com o cargo, uma coisa assim bem genérica. Então, a minha preocupação muito grande nesse ponto é de que o candidato que está estudando para a prova oral se dedique, sim, aos estudos informativos, mas não seja um decorador do dispositivo, que conheça o julgado para poder atingir esses elementos de articulação do raciocínio, capacidade de argumentação, para demonstrar como se chegou àquele entendimento, quais são os fundamentos, que tudo isso que vai constituir a sua nota de excelência, não é isso? Exatamente, perfeito, Daniel, é isso mesmo. Quer dizer, é muito comum também surgir na prova do CESP casos concretos. E aí, casos concretos com uma subdivisão em itens, e um desses itens pode aparecer sim em jurisprudência, mas vai aparecer as perguntas relacionadas àquele caso concreto. O que o senhor faria na posição de magistrado? Que decisão tomaria? Que rumo tomaria? E aí sim, qual o posicionamento da Corte Superior acerca da matéria? Então, por exemplo, esse posicionamento, ele tem efeito vinculante ou não? Então, isso tudo pode aparecer numa única questão, mas não esquecer, obviamente, os fundamentos jurídicos, os conceitos, porque, de novo, após a sua resposta, você vai angariar, vai colher os pontos com a capacidade de argumentação, fundamentando bem a sua resposta com isso. Não, isso realmente não pode esquecer. Tem que dividir bem o estudo, né, em parte do dia ou da semana, do dia de estudo ou da semana, para que você dê atenção também aos fundamentos jurídicos. Isso que vai compor a sua nota. Que é na linha do que você bem disse, né? Tentar buscar aquela resposta objetiva inicial e depois ir buscando essa argumentação, essa fundamentação que vai ir elevando a sua nota, né? Mostrando que você tem um conhecimento completo do tema. Perfeito. E, Vitor, uma dúvida que sempre o candidato tem é que quando chega na prova oral, se o CESP passa a ser mero organizador ou se ele tem uma grande influência ou se ele mesmo prepara todas as questões e reperguntas que são feitas pelo examinador. Pela sua experiência nesses 5 anos que você ficou aí desempenhando esse papel, era mais comum, era regra, ou havia exceções, ou sempre era o CESP que já entregava essas perguntas prontas, as reperguntas? Como é que funciona? Olha, Daniel, aí é uma questão, eu também costumo passar isso para os alunos dos nossos. Os exames da prova oral, olha, eu de todas as bancas de prova oral que eu participei, nunca eu estive presente que a banca tivesse as elaborações. Acho que travou aqui. Tá me ouvindo? Deu uma falhada. Se você puder repetir. Oi, tô ouvindo agora. Tô ouvindo. Vitor, tivemos então um probleminha de conexão aqui. Vamos esperar estabilizar um pouquinho. Daniel? Aí. Oi, Vitor, tô te ouvindo. Tá me ouvindo, Vitor? Pessoal, vocês estão conseguindo ouvir aí? Me deem uma resposta aí por escrito se vocês estão conseguindo ouvir o professor Vitor. Ainda está instável aqui para mim. Opa, agora acho que melhorou. Daniel? Melhorou? Oi, agora acho que foi. Melhorou. Opa. O pessoal está dando feedback aqui que agora está certo. Vamos lá. Ótimo. Olha, vamos lá, de novo.
Eu nunca participei de uma banca de prova oral em que eu tivesse elaborado as questões ou que algum colega componente da banca tivesse elaborado as questões. Então, as questões são elaboradas, em regra, por um examinador que não comporá a banca. Ele não estará presente, ou seja, ele não vai impregnar os examinadores com o entendimento dele, ou o que ele pensou, o que ele usou para elaborar a questão. Os examinadores, os componentes da banca, eles têm contato com a questão e com o espelho de resposta 10 minutos antes de iniciar a prova. Não é? Então, dito isso, não existe uma orientação do SESP acerca do que o examinador deve ou não deve considerar. Dentro daquele espelho, ele fará as reperguntas de acordo com o rumo que o candidato vai tomar. E aí varia muito de examinador para examinador. Tem examinador que fica mais quieto, mais calado, esperando que o candidato responda aquilo que está no espelho. O meu estilo é um estilo mais formal, sempre foi um estilo mais formal, mas eu busco do candidato que ele, se ele sair muito do prumo, se ele fizer aquilo que nós dissemos no início da live, o candidato que irrita um pouco, aquele candidato que dá respostas muito genéricas, que foge do tema, eu tento trazê-lo de volta, né? Com as reperguntas. Então, é importante que o candidato também tenha sensibilidade para ir nesse caminho, né? Outra coisa muito comum também é o examinador buscar do candidato, olha, se eu tenho certeza, é por aí. Então, o candidato tem que ter humildade também de rapidamente raciocinar, tentar buscar no seu conhecimento se realmente está indo no caminho certo ou não. O candidato tem que ser empático, tem que ser humilde, né? Se for o caso de uma repergunta ou de uma colocação dessa, eu tenho certeza? Se está seguro? Se estiver seguro, ok. Sim, excelência, estou seguro. E vai em frente. Muito comum nos concursos de magistratura, defensoria, MP, esse tipo de postura do examinador. Então, o candidato também tem que estar preparado para isso. Certo, para saber também ter ali bagagem para na hora decidir, né? Será que esse examinador está falando isso para me testar ou se ele está querendo me colocar nos trilhos, né? Então, eu considero que isso a gente ganha com muito treino, com cursos, com colegas, com o que quer que seja. Mas esse tipo de percepção, de leitura do seu examinador, até de expressões faciais, de forma como essa pergunta chega até a gente, é o treino que vai te dando a maturidade para você conseguir filtrar, né? Perfeito. E outra coisa que eu queria perguntar para você, Vitor, pensando nessas especificidades da prova oral, qual que é a visão que você tem em relação ao seguinte ponto? Normalmente, o SESP tem trabalhado com as perguntas por escrito, tem ali 3, 4 disciplinas, e o examinado recebe aquelas questões todas de uma vez e pode escolher, via de regra, qual a questão que ele vai começar. Como selecionar isso? Você acha que é mais interessante começar de vez logo com a primeira e seguir? Ou bater o olho para ver pelo menos quais são os temas que são trabalhados em cada disciplina? Como é que você acha que o examinador recebe melhor essa situação também? Não, olha, aí para o examinador é indiferente, viu, Daniel? Agora, sempre eu oriento os candidatos o seguinte, de novo, o inimigo do candidato na prova do SESP é o tempo, não é o examinador. O inimigo do candidato é o tempo. Então, o candidato não deve parar para ler todas as provas, para decidir por qual prova começar. Ele já deve ir preparado para aquela prova que ele tem mais intimidade, mais facilidade, mais fluidez no seu raciocínio, começar por aquela prova. Né? Então, tem candidatos que me perguntam, mas a pergunta é muito longa, eu prefiro deixar para depois. Não necessariamente, a pergunta muito longa normalmente é mais fácil. É mais fácil de responder. As provas do SESP, quando a questão é longa, claro, é importantíssimo você prestar atenção em todos os detalhes, mas normalmente é só um caso ilustrativo. E as perguntas são simples em relação àquele caso. Muitas vezes uma pergunta direta é muito mais difícil de ser tratada do que uma pergunta longa. Mas a questão do tempo é muito importante. Não parar para ler todas as questões. Nossos treinamentos têm candidatos que às vezes param para ler todas as provas. Isso aí acaba muitas vezes com metade do tempo que o candidato tem.
De novo, isso é um mantra. O tempo na prova do CESP é fundamental. É o maior inimigo do candidato. O candidato tem aquele tempo para poder dar o tiro certo em cada disciplina. E, obviamente, depois argumentar. Então, portanto, se preparem para responder primeiro aquela disciplina que você tenha mais intimidade. Para o examinador, isso é indiferente. É importante que você consiga também, ao entrar na prova, na sala de prova, são vários aspectos que o candidato tem que tomar consciência e tem que administrar na prova oral. Mas ao entrar no recinto, naquele tempinho que você tem, procure identificar cada examinador, cada disciplina. Porque você, ao começar por aquela disciplina, você vai olhar diretamente para aquele examinador. E depois, ao dar as respostas, você pode olhar para os outros examinadores, trabalhar a sua resposta como se estivesse uma sala de aula. Claro, com mais atenção para aquele examinador responsável pela matéria. Mas é importante ter empatia com aquele examinador. Portanto, identifique cada um. Então, quero começar com o processo civil. Já identifiquei o examinador de processo civil ao entrar na sala. Eu vou me dirigir àquele examinador especificamente. Isso também é importante. Cria empatia entre o candidato e a banca. Esses pequenos detalhes, no final das contas, vai fazendo a diferença, né? Essa questão do olhar, da gesticulação, de passar uma serenidade para o examinador. Tudo isso tem que ser construído mediante os treinos. Claro que o estudo vai ser fundamental para você construir essa segurança, mas os treinos vão ser fundamentais também para isso, né? Nesses pequenos detalhes. Essa questão de identificação do examinador, distribuição do olhar, na verdade? Os treinos são fundamentais, né, Daniel? A gente trabalha muito isso nos nossos cursos e após os cursos eu costumo também orientar os candidatos a treinarem os seus amigos, parentes, cônjuges, se forem da área jurídica ou não, peguem questões prontas ou peçam que essas pessoas preparem as questões e façam como se estivessem na banca. Treinem como se estivessem tratando com o examinador. Isso é muito importante. Fez muita diferença na minha prova. Porque nós, às vezes, temos vícios de linguagem, formas de gesticular, de olhar, que nós não percebemos. Isso é importante também na prova. De novo, para que nós possamos angariar os pontos que estão circulando ali em torno do conhecimento jurídico. Estão me ouvindo? Mais alguns problemas técnicos aí, pessoal. Oi, voltou. Tá me ouvindo, Vitor? Estou ouvindo bem. Então, até uma coisa que eu chamo a atenção, que na época, por exemplo, que eu fiz da minha prova oral da Defensoria, já tem alguns anos, dificilmente o CESP divulgava as perguntas que foram feitas. No meu concurso divulgou, no da PGDF na época também, mas hoje tem sido uma regra. Nas últimas provas de Defensoria de Pernambuco, de Alagoas, o CESP disponibilizou, TJ Ceará disponibilizou, MP Piauí também, agora teve Ministério Público e Tribunal de Contas de Rondônia, que nós tivemos a oportunidade de treinar aqui alguns colegas, além desses outros todos concursos também. Então, assim, facilitou muito a vida de quem está se preparando. Mesmo quem não está fazendo um curso, alguma coisa do tipo, consegue pegar essas perguntas, entregar até para quem às vezes não é da área jurídica, como você falou, o marido, a esposa, um irmão, um parente, e simular aquela situação de prova oral ali para se colocar à prova. Eu costumo dizer que a prova oral, o grande desafio dela é a falta de costume. Então, você destacou, por exemplo, Vitor, a sua trajetória aí acadêmica, até o seu trabalho já com projetos de oratória, a sua já experiência larga em aula, em sala de aula, mas se você pega o grosso mesmo do indivíduo que é formado em direito, dificilmente ele é colocado à prova para expor oralmente. E isso vai refletir na carreira dele como um todo, tanto na fase de concurso, quanto na fase, por exemplo, eventualmente de uma sustentação oral, de comparecimento em audiências, vai ficando mais travado. E a grande dificuldade é essa. Então, a gente tem que se habituar
a essa situação. E é com treino que a gente vai conseguir isso. Para superar aqueles pequenos detalhes, a gente não sabe. Às vezes o candidato chega, será que eu olho para o examinador? Será que eu olho para baixo? Será que eu vou lá e cumprimento pegando na mão, né? Todos esses pequenos detalhes, a falta de costume que nos gera essa ansiedade toda. Exatamente. E o treinamento faz toda a diferença, né? Como eu falei, eu já tinha um histórico de sala de aula e eu trabalhei muitos anos na iniciativa privada antes de ingressar na área pública. E na iniciativa privada eu concentrava as sustentações orais do escritório. Sempre gostei, sempre tive intimidade. E as pessoas têm muito receio de enfrentar essa situação. Então me passavam os casos quando chegava no momento da sustentação. Para mim fez muita diferença esse tipo de treinamento na minha prova oral. Repito, tirei 10 na prova oral e não foi nenhum bicho de 7 cabeças. A gente fica nervoso e o segredo é justamente saber administrar esse emocional. E o emocional, quanto mais intimidade nós temos com um determinado procedimento, menos nervosismo a gente sente. Isso aí é em qualquer área da vida. Sim. E na prova oral igual. É uma etapa da vida de vocês. Não é a vida de vocês que está sendo decidida. Então, quanto mais treinamento vocês tiverem, com certeza, menos nervosos vocês chegarão na prova. É porque é justamente a estratégia que se adota nas fases anteriores, né? A gente pega na primeira fase, responde lá um monte de questão objetiva em casa, pega e faz. Na subjetiva também pega ali, coloca o vade-mecum do lado, tenta responder. Mas na oral, às vezes falta essa perspectiva, até porque a gente só vai fazer isso quando já está perto da oral, pelo menos, né? Ninguém chega e pergunta, pede a mim, pergunta alguma coisa aí para eu responder, que vai achar até que a pessoa está meio doida, né? Então, aí se torna ainda mais um desafio por conta da falta de costume. E, Vitor, a gente já está caminhando aqui para o nosso encerramento, por conta do tempo da live aqui do Instagram. Eu queria que você, uma coisa que os alunos sempre temem muito, é o que não fazer numa prova oral que pode eventualmente ser visto como algo que é apto a te dar uma reprovação. Pontos que a gente sempre indica aqui na EJU, por exemplo. Não tome medicamentos, por exemplo, antes da prova, se você não está já com a prescrição, se você não é acostumado àquilo. Não, a gente gera outras coisas que a gente fala também. Não desafie o examinador, não bata a boca com o examinador. Que outros pontos em relação a isso você acha que são importantes o candidato tomar cuidado, pois podem ser vistos como um erro crasso na prova? Você tratou de um ponto muito importante, que é não desafiar o examinador. O examinador está numa posição ali momentânea, claro, ele é o examinador, você é o candidato. Ele não é seu inimigo, não é seu adversário. Não é? Seu inimigo, já falei, o tempo e a prova. Esses são seus inimigos. Você precisa atacar o tempo e a prova. O examinador não. O examinador tem que ser seu aliado. Você tem que trazer o examinador para o seu lado. Tem que ser empático. Então, desafiar a banca é a pior coisa que um candidato pode fazer. As gafes, né, também incomodam alguns examinadores mais formais, né? Deixar de chamar o examinador de excelência, não encarar, não olhar o examinador para o qual você está prestando a prova. Quer dizer, estou tratando de processo civil, estou olhando para o examinador de penal. Isso é horroroso, né? Horrível uma prova. O examinador se sente desprestigiado, muitas vezes. Fala, mas o candidato olhou para o outro, não prestou atenção que eu era o examinador. Quer dizer, tem muito ego também no meio jurídico. Né? Então, o candidato tem que estar preparado. Entrou na sala, identifique os examinadores. Como eu falei há pouco no bate-papo. Identifique os examinadores, identifique o ambiente. É importante isso. Para não cometer esse tipo de gasto. Né? Às vezes o candidato... Controle emocional, outra coisa que é fundamental, nós falamos aqui. Então, tem gente que reage ao nervosismo rindo. Isso pode ser encarado o examinador como um desrespeito àquele ambiente, àquela formalidade. Né? E pode demonstrar que você não sabe reagir sob pressão. Estamos tratando aqui com alguns candidatos para o concurso TJ da Bahia. Quer dizer, o magistrado, ele vai lidar com muitas situações de pressão no dia a dia. Né? O Daniel atua junto comigo. Quantas vezes a gente não quebra o pau na audiência? É verdade. Né? E o magistrado tem que resolver a situação. Tem que controlar o ânimo das partes. Né? Então, é uma função muito importante que requer muito controle emocional. Então, essas gafes o candidato não deve cometer na prova e pode, de fato, reprovar. Tá certo, tá certo. Tenho certeza que o pessoal vai começar a observar isso para não fazer mais de jeito nenhum e desempenhar um excelente papel aí nessa prova do Juiz da Bahia ou em outras
que eventualmente venham a encarar aí. Então, Vitor, eu queria agradecer demais a sua disponibilidade. Vitor, que é nosso professor aqui da EJU, meu colega, como eu já falei, meu amigo e meu colega defensor. Então, eu agradeço realmente do fundo do coração aí a sua participação. Tenho certeza que ajudou muito todos os que estiveram aqui presentes, não só aqueles que estão para fazer a prova oral de Juiz da Bahia, mas aqueles que vão fazer de outros concursos, de quem está na expectativa ainda, que eventualmente já está passando aí nas segundas fases, chegando próximo disso. E eu tenho certeza que esse papel que você tirou aí alguns minutinhos hoje para desempenhar aqui comigo vai fazer a diferença na vida dessas pessoas. Então, eu agradeço verdadeiramente e espero que a gente possa se encontrar lá na EJU em breve para participar de mais algumas preparações. Com certeza, Leão. É um prazer, estou à disposição. Aqui é papo entre amigos. Queria desejar boa sorte para os candidatos que estão nos acompanhando, aqueles que treinaram com a gente. Tenho certeza que vai dar tudo certo. Fiquei muito feliz com os treinamentos que nós fizemos, com os candidatos especificamente aí do TJ da Bahia. E estou à disposição, meu amigo. Sempre que precisar, é só ligar que eu estarei aqui. Semana que vem já tem mais uma turma para o TJ Bahia. Depois eu vou combinar direitinho com você. Vamos lá. Tá certo? Vou só me despedir do pessoal aqui. Vou me despedir do professor Vitor. Vou falar mais um pouquinho com vocês. Mas muito obrigado, Vitor, e até a próxima. Forte abraço. Valeu, um abraço. Então, pessoal, a gente se despediu aí do professor Vitor. Eu agradeço demais a presença de todos. Foi muito boa a nossa live, muito produtiva. Vendo o pessoal agradecendo aí, a Manu Pinheiros, Eduarda Moraes, a Camis Maria. Então, muito obrigado mesmo aí pela atenção de vocês. Espero que tenha contribuído. E eu queria convidar quem está na prova oral do TJ Bahia, em especial, nós temos na EJU um grupo no WhatsApp que é voltado para discutir temas dessa prova oral da TJ Bahia, para discutir, na verdade, os detalhes do nosso curso. Nós temos uma turma que vai acontecer já agora no próximo final de semana e pretendemos abrir novas turmas diante da demanda que temos recebido, que vai ser tanto em Brasília quanto em São Paulo. Eu peço que vocês entrem, mandem aqui um direct, quem tiver interesse, que a gente vai encaminhar vocês para entrar no nosso grupo do WhatsApp, e vocês vão nos ajudar a definir a data do curso presencial, tá bom? Nós temos uma turma agora, como eu falei, agora no próximo final de semana já, mas nós vamos abrir novas turmas, repito, com a ajuda de vocês, definiremos as datas dessas turmas em Brasília e em São Paulo, tá bom? Só mandar o direct pra gente que a gente manda o link com o endereço do grupo para a gente poder debater isso lá. Eu vou fechar aqui a live e já vou abrir a votação para a gente poder escolher as nossas datas, tá certo? Fiquem à vontade para entrar em contato aqui pelo Instagram, pelo e-mail da EJU, no provoral@ejur.com, ou no meu Instagram também, prof_mesquita, e abriremos em breve aí as novas inscrições para as turmas do TJ Bahia. Tá bom, pessoal? TJ Bahia que está um curso muito bacana. Nós temos a presença do Dr. César Augusto, que é juiz da Bahia e entra sempre aqui conosco, tendo um momento de palestra com vocês. Professor Vitor Hugo, que vocês já viram, ex-examinador do CESP, que teve essa disponibilidade dessa excelente live com a gente. Temos também o Maurílio, que é delegado aqui de Polícia do Distrito Federal. Foi nosso aluno na EJU e é ex-examinador do CESP também, foi examinador na prova de delegado federal. E muitos outros professores de excelência, já especializados em prova oral, que podem fazer a diferença na sua preparação. Tá bom, pessoal? Aguardo vocês por aqui então, sigo à disposição e até uma próxima. Valeu!